Meus queridos, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo aqui de pré-jogo. Estamos aqui para falar de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo lá no Maracanã, às 4 horas da tarde, o clássico das multidões, né, das duas maiores torcidas do Brasil, se enfrentando aí nesse clássico nacional. O Corinthians que vem de uma vitória aí sofrida contra o Racing e o Flamengo de um empate na altitude quanto contra o LDU, né? Eu vou passar aqui o histórico dos últimos 8 jogos do Flamengo, para a gente ter uma ciência de como o Flamengo tá. Eu sei que muita gente já conhece, muita gente acompanha por ser um clube grande do Brasil. Então, mas é sempre bom a gente colocar o histórico aqui para a gente ter uma ciência, para quem também, muitos aqui só acompanham o Corinthians e tá tudo certo. Mas a gente vai ter uma ciência de que a gente vai enfrentar amanhã no Maracanã, tá? Também tem a provável escalação aqui, eu tenho a equipe de arbitragem, tenho a transmissão, tá bom? Mas antes eu peço que vocês deixem o like no vídeo, que é muito importante, tá? Se inscreva aqui no canal, segue a gente em todas as redes sociais, tá? Tá sempre ativo lá. A gente agora tá tendo um quadro de postar sempre um dia, uma foto por dia de algum torcedor do Corinthians que nos segue no Instagram. Então, se você quiser, manda no nosso direct, a gente vai lá e posta a sua foto com uma frase muito legal a seu respeito e sobre o seu corintianismo, tá bom? Vamos lá, tá? Prova de escalação. Primeiro eu vou falar aqui, né? A transmissão é da Globo e do Premier. A arbitragem é do Ramon Abate Abel de Santa Catarina, do Bruno Bosquilha do Paraná, do auxiliar 2 é o Thiago Americano Lobes de Santa Catarina também, e o VAR é o Rodrigo de Alonso Ferreira também de Santa Catarina, tá bom? A prova de escalação eu tenho aqui anotado, tá? Mateuzinho na lateral, Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral, André Ramalho e Gustavo Henrique e Angelero. O André Ramalho deve ser titular por conta da jumentice do Félix Torres na quinta-feira, tá? Eu também quero falar um pouco sobre o Félix Torres e por que o vídeo de pós-jogo contra o Racing foi apagado do canal, tá? Raniel na primeira volância, o José Martins ou Breno Bidon, eu creio que ele vai de Martins, o Orlando, por conta do Bidon ser um pouco mais frágil fisicamente. O Flamengo é um time muito mais físico, com muito mais corpo no meio de campo. Carrilho e Memphis Depay. Na frente, Romero e Yuri Alberto, tá? Por que, João, você é o único que coloca o Memphis Depay de meio e coloca o Romero de dupla de ataque com o Yuri Alberto? Porque se você olha, durante o jogo é o que acontece. O Memphis vem mais pelo meio e na frente fica mais o Romero e o Yuri Alberto. Não sei porque a galera ainda cisma que a galera quer que o Corinthians está jogando com 3 atacantes. O Corinthians não vem jogando com 3 atacantes. Contra o Sport começou assim e logo depois mudou, que é o certo. O Corinthians tem que jogar com o Memphis jogando pelo meio e na frente a dupla de ataque ser o Romero e o Yuri. Quando o Garro retornar, aí sim você troca o Memphis, colocando o Memphis de dupla de ataque com o Roberto e o Garro no meio fazendo a armação, tá bom? Então essa é a minha opinião, essa é a minha prova de escalação que a gente tem aqui, que a gente recebeu. Eu creio que vai ser essa mesmo, tá bom? Os desfalques continuam sendo o Rodrigo Garro, né? Lembrando que os retornos de quinta-feira mantém, né? Que é o Hugo Souza retornando de lesão e o Coronado também voltou de lesão na última quinta-feira, tá bom? Antes de falar sobre o Flamengo, falar sobre os últimos jogos, os últimos gols do Flamengo, a quantidade de gols, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians. Vou deixar até aqui a anotação de lado, por enquanto. Bom, o Corinthians, essa formação aqui, eu acho ela boa, tá? No desenho é um 4-4-2. O Losango continua. Eu sei quem acha que tá jogando com 3 atacantes, porque o Memphis, o Yuri e o Romero são atacantes. Mas o Memphis vem fazendo um papel de meia armador. Ele vem jogando pelo meio, flutuando atrás do Roberto e do Romero. E o Romero às vezes vem recuar essa bola para fazer essa tabela com o Memphis para tentar achar o Yuri. Mas se você olhar o jogo contra o Racing e o jogo contra o Sport, a partir dos 30 minutos do jogo contra o Sport, o Romero começou a jogar de dupla de ataque com o Yuri e o Memphis começou a trazer um pouco mais a bola, aparecendo mais para o meio de campo para fazer essa ligação, tentando achar o Yuri e o Romero e tentando achar o Carrilho de frente. Tanto que aquele lance que o Romero chuta a bola na trave, o Memphis recua para meio campista, mete um 3 dedos e o Carrilho está de ponta fazendo um cruzamento pro Romero. Então a gente tem que ter essa noção. Eu não vejo esses 3 atacantes que a galera cisma em colocar. Eu vejo que o Memphis vem jogando de meia e o Romero e o Yuri de frente, tá? Tanto que o gol do Memphis, ele tá jogando praticamente de meia, né? Não o primeiro gol. O primeiro gol ele fez um facão de atacante, mas o segundo gol ele tá atrás, recebendo essa bola
na entrada da área como um meia, onde o Galo receberia essa bola normalmente quando ele está em campo, tá bom? Então eu acho uma formação muito boa, você fortalece o meio de campo com o Martinez e o Ranieri, torcendo que o Martinez volte a fazer boas partidas, um pouco mais ligado, que o Ranieri continue nesse alto nível que ele vem tendo, fazendo uma boa partida, fez uma baita partida de zagueiro depois da expulsão do Félix Torres. O André Ramalho tomara que volte a jogar futebol, né? Vem desaprendendo, não sei se desaprendeu, não acredito nisso, mas parece que desaprendeu a jogar futebol, né? A gente tenta não acreditar nisso, acho que é possível o jogador desaprender a jogar futebol, mas é o que parece que aconteceu com o Ramalho, né? Hugo Souza, Mateuzinho e o Angileri, Mateuzinho reencontrando seu antigo clube, o Hugo Souza também, o Angileri fazendo, desde o jogo contra o Palmeiras, talvez esse é o jogo do Angileri que ele vai ser mais testado, né? Porque o Flamengo tem jogadores velozes na ponta esquerda, na ponta direita deles, né? E o Angileri vai estar de em frente jogando pela lateral esquerda. Tá, o Carrilho dispensa comentários, vem fazendo boas partidas. Acho que a partida mais abaixo do Carrilho foi contra o Palmeiras na Arena Barueri, né? Eu tenho aqui também números do Yuri. O Yuri não faz um gol desde quando o jogo contra o Vasco, né? Que foi aquele gol que o Memphis deu assistência. Então o Yuri tenta voltar a marcar, vem perdendo alguns gols. No jogo contra o Racing ele não perdeu, né? No jogo contra o Racing a chance que ele teve, o zagueiro tirou em cima da hora, né? Então, tomara que o Yuri consiga fazer um gol e você fazer o gol no Flamengo, você ganha uma moral absurda, né? Você tá fazendo um gol num adversário de alto nível, tá bom? Vamos lá. O Flamengo nos últimos 8 jogos, ele tem 4 vitórias, 3 empates e uma derrota, tá? Ele fez 13 gols e sofreu 14 gols, tá? Então aqui a gente tem o Flamengo estreia no Brasileiro, empata com o Internacional por 1-1, ganha do Tátira fora de casa pela Libertadores, vence o Vitória fora de casa por 2-1, perde pro Central Córdoba em casa, aquela zebra lá na Libertadores, vence o Grêmio por 2-0, vence o Juventude por 6-0 e no último jogo pelo Brasileiro empatou com o Vasco por 0-0 e empatou com a LDU, como eu falei, na segunda, terça-feira na altitude por 0-0. Então o Flamengo aí tá tentando se encontrar na Libertadores, no Brasileiro vem muito bem, né? Então tem 2 empates no Brasileiro aí e 3 vitórias, tá? O que eu acho do Flamengo? Eu acho que o Flamengo tem um bom treinador, né? O treinador do Flamengo é muito bom, Felipe Luiz. É um cara que povoa o meio de campo, é um cara que joga em transição rápida, é um cara que tenta botar o adversário na parede sempre que ele tem a bola. Quando ele tem essa condição, tanto fora de casa quanto dentro de casa, ele é um cara que instrui os seus jogadores a forçar, colocar o adversário contra a parede, né? E isso faz com que o Flamengo crie bastante oportunidades. Pelo que eu vejo falar dos comentaristas esportivos e também dos caras que acompanham o Flamengo como a gente acompanha o Corinthians. O Flamengo perde muitas oportunidades. Então a gente vê aqui com 13 gols, a gente pensa assim, pô, nos últimos 8 jogos fazer 13 gols é bastante coisa, né? E tomar só apenas 4. Porém, falaram que esse número aqui era para ser muito maior de 13. Né? Esse número aqui podia chegar a 20 gols, porque o Flamengo cria muita oportunidade. O próprio jogo contra o Juventude, falaram que mesmo sendo 6-0, o Flamengo perdeu muita chance. Então a gente tem que também ter cuidado, a defesa do Corinthians é o problema do plantel. O Corinthians tem 4 zagueiros que estão muito inconsistentes, talvez o Gustavo seja o melhor, mas também acumula algumas falhas individuais. O Ramalho não vem bem, o Félix Torres ele é impressionante da maneira negativa, como esse jogador não merece vestir mais a camisa do Corinthians, não tem mais que vestir a camisa do Corinthians, como eu falei, tem que ser rescindido o contrato, uma pena que tem que pagar a multa e não dá para você rescindir, né? Algo que ele fez não é um crime, né? Digamos assim, não um ato indisciplinar, tipo assim, que você pode chegar e rescindir o contrato, como é você, sei lá, o Corinthians está perdendo o jogo e o Jô tava no bar. Então aí você pode atuar como autodisciplina e você rescindir o contrato. O do Félix para você rescindir, você vai ter que pagar uma baita multa. É um cara que veio muito caro, é um cara que enganou muita gente, tá? E eu já vou emendar no assunto. Eu tive que apagar o vídeo do pós-jogo do Racing, porque vocês viram que eu tava muito irritado, pra quem conseguiu assistir, tava muito irritado. E eu esculachei o Félix Torres, né? Em nenhum momento eu desrespeitei a pessoa, né? Falei que ele é um profissional, que ele não é sério, não tem compromisso. Que ele é um jogador, eu vou usar o termo aqui, a atitude que ele fez é uma atitude de bosta. E é um zagueirinho muito fraco, um zagueiro de merda,
né? É um zagueiro de merda. Um zagueiro que faz isso é um zagueiro merdeiro. Já viu a frase carioca? Todo time tem um zagueiro merdeiro, ou já teve um zagueiro merdeiro. É isso que eu quis dizer, um jogador de merda, né? E eu postei esse corte no Instagram, o Rodrigo da Fiel postou esse corte no nosso Instagram, e levaram a alçada pro racismo, né? Que eu tava sendo discriminoso com o Félix Torres. Em nenhum momento eu falei algo do tipo, eu discriminei o Félix Torres, falei como profissional, né? Falei como jogador profissional, falei que o Félix Torres é um jogador que não é profissional, ele não é um cara que tem compromisso, ele é displicente, é um merdeiro, só fez merda desde que ele chegou no Corinthians, quase custou a gente o título do Paulista e quase prejudicou a gente no jogo contra o Racing, tá? Talvez eu possa ter um pouquinho me excedido na gritaria, falei que no vestiário os jogadores tinham que dar uns tapas nele, talvez eu não deveria ter falado isso, tá? Não deveria ter chegado a esse ponto, me arrependo de ter falado que teria que ter batido nele. Batido nele talvez eu fui errado. Eu não quis dizer que tinha que bater nele, mas tinha que dar uns cascudos nele, né? Falar, porra, tamo no Corinthians, você não pode prejudicar a gente. Temos um jogo contra o Flamengo. O Flamengo teve mais dias de descanso que a gente e você faz a gente correr aqui por 2. Cada um teve que correr por 2, porque você foi expulso aos 3 minutos. E a gente contra o Flamengo provavelmente vai estar muito desgastado fisicamente. Então tem que dar uns cascudos, tem que chamar a atenção, né? Tem que punir, né? Mas levaram pra uma alçada que não teve nada a ver. Em nenhum momento eu discriminei e eu decidi apagar o vídeo, tá? Eu decidi apagar o vídeo, mas eu tenho um vídeo aqui. Se qualquer pessoa que quiser o vídeo e quiser reassistir pra ver se eu falei alguma coisa, me avisa, eu mando, tá? Eu decidi apagar porque o YouTube pediu pra apagar, porque eu teve a questão de eu falar pra bater no Félix Torres, não bater, falei pra dar uns cascudos, né? Deixar bem doído a cabeça dele, dar uns cascudos nele, e o YouTube achou que eu tava fazendo apologia à agressão, tá? Eu tive que apagar. Então, mas eu tenho um vídeo aqui, quem quiser eu mando no WhatsApp, mando no direct, mando em algum lugar, subo no e-mail, não tem problema não, eu envio pra vocês verem que em nenhum momento eu discriminei o Félix Torres, em nenhum momento falei de cor de pele, jamais, jamais, jamais. A gente aqui é completamente contra esse crime nojento que é o racismo, né? E racismo é crime, racismo é cadeia, tá? E jamais eu falei algo do tipo, tá? Mas a galera infelizmente quis levar para a sua alçada para tentar derrubar um pouco a nossa crescente aqui no YouTube, tá bom? Mas é isso, meu palpite pro jogo, vamos tentar ser otimista, vamos tentar falar 1x0 pro Corinthians, vai ser um jogo difícil, o Corinthians tá muito 50-50, o Flamengo tem chance de vencer, o Corinthians pode sim chegar no Maracanã e vencer, mas eu vou tentar colocar um palpite pé no chão, 1x0 aqui, mas se o Corinthians acabar sendo derrotado, não vai ser nenhuma surpresa por conta de ser um adversário forte, se o Corinthians vencer também não vai ser nenhuma surpresa, o Corinthians também tem um bom time titular, então vai ser um jogo bem equilibrado e bem parelho, tá bom? É isso, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E já falei, né, quem quiser que a gente poste a foto de vocês com a camisa do Corinthians, contando um pouco a sua história, manda no nosso direct, tá bom? Que é muito importante para ajudar a crescer. Estamos tentando chegar a 1.300 inscritos, estamos com 1.265. Quem puder, se inscreve aí, que é muito importante. Beleza? Forte abraço, tamo junto, vai Corinthians, valeu, falou, fui!